Bom dia, amados e amadas. A paz do Senhor seja contigo, Deus te abençoe. Hoje é segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Uma palavra aqui para nossa meditação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Esse contexto é onde Jesus já tem sido julgado injustamente, acusado injustamente por aqueles que ele tinha vindo salvar, que eram os judeus naquele contexto, era a liderança religiosa, eram os religiosos que tinham o poder religioso naquele contexto. Eles já tinham entregado Jesus injustamente, com mentiras. E Jesus tinha sido condenado à morte, e aqui já tinha passado por todo aquele sofrimento, por toda aquela questão do calvário, do sofrimento de ter apanhado, ter se levado à cruz. E já aqui estava crucificado, então eram os momentos finais de Jesus na sua vida na terra, enquanto homem e Deus, porque Jesus é homem e é Deus 100%, as duas coisas, tá certo? Mas ele veio com o objetivo de salvar. Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que: eis que hoje vos nasceu um Salvador, Jesus Cristo o Senhor. Está lá. E muitos outros textos vão dar essa afirmação dessa obra gloriosa que Jesus veio fazer na terra. E aqui o texto está dizendo: enquanto Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Tomou o vinagre, tem lá, está escrito na escritura que ele passaria por esse momento também. Esse é o momento final. E Jesus disse que está consumado. Ele ainda está consciente, está falando, está dizendo para afirmar: o que eu vim fazer está feito, está consumado. É a obra redentora na cruz do Calvário. A morte de Cristo é o sangue derramado, é o sacrifício que agrada a Deus. No Velho Testamento era feito com o sangue de animais. Por isso que João escreve: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque no contexto anterior da velha aliança, era oferecido sangue de cordeiros. Mas tinha que ser feito ano após ano e ser sempre repetido. Aqui é o sacrifício eterno. É a morte de Jesus. Ele diz: está consumado. Uma coisa, quando está consumada, está feita. Amém? Não tem mais o que fazer, está consumado. E está consumado com relação a quê? Aí ele vai dizer: inclinou a cabeça e entregou o Espírito, ou seja, morreu. Está consumado com relação à salvação, à vida eterna com Deus. É isso que está consumado. Jesus veio cumprir essa missão. Ele veio fazer isso. Ninguém mataria Jesus se ele não se tivesse entregue para ser morto. Ele se deixou morrer, porque ele tinha que morrer como Cordeiro de Deus para tirar o pecado. Então é o sacrifício de Cristo que liberta o ser humano da condenação eterna. Não tem outro meio. Por isso que Cristo não aceita, tá certo? Assim, esse contexto de ele estar lá sendo crucificado, injustiçado, ou seja, ele não tinha nenhum pecado, morreu pelo meu e pelo seu pecado. Ele fez isso por amor a mim e a você. Quando ele diz que está consumado, está feito, você certamente sabe disso, já lhe disse nesse instante, isso é verdade. Quando Cristo faz essa obra, está consumada. E não tem nenhuma outra forma pela qual o ser humano possa ser justificado diante de Deus, a não ser pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue derramado. E o que que me justifica por esse sangue derramado? Esse ato de ser oferecido na cruz, ele fez por toda a humanidade. A única condição que Jesus coloca é: você precisa crer em mim, eu vim fazer isso, você precisa crer, você precisa entender essa fé e ter essa fé exclusiva em mim. Se a sua fé está desvirtuada e passa por qualquer outro lugar que não seja exclusivamente na cruz do Calvário, aí você
não está entendendo a mensagem de Cristo, você está sendo levado pelos religiosos, como foi naquele contexto. Os religiosos deturparam a obra de Cristo, mentiram com relação, negaram o Salvador. E o não crer em Cristo é negar o Salvador. Amém? No capítulo 16 de João, quando ele escreve sobre a obra do Espírito Santo, que é o Consolador que vem para revelar e afirmar a obra de Cristo depois da sua ascensão ao céu, da sua ressurreição, ascensão ao céu, João vai dizer no capítulo 16, versículo 8, que ele diz que quando o Espírito vier, ele vai lhes convencer do pecado, da justiça e do juízo. O próprio texto vai explicar a seguir: do pecado, porque não creram em mim, não creram em Cristo. Da justiça, porque ele morreu e foi para o Pai, é o justo que morreu pelos injustos, tá certo? E do juízo é porque esse mundo já está julgado. Vai ter um momento que ele vai ser concretizado, mas ele já foi julgado pela obra redentora de Jesus Cristo. Amém, amados? Essa palavra é a palavra salvífica. É aquilo que Jesus veio fazer, tá certo? Jesus é poderoso, nos deu autoridade para repreender espíritos imundos e demônios, nos deu autoridade para, em seu nome, curar, nos deu autoridade para pregar sua palavra, nos deu autoridade para tudo isso. Mas ele diz uma coisa muito interessante lá em Mateus, no capítulo 7, que ele vai falar dos falsos profetas, que ele vai dizer que os falsos profetas, eles vão curar, vão expulsar demônio, vão falar novas línguas, vão fazer milagres, vão fazer maravilhas, mas no dia do juízo Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito do meu Pai, eu não os conheço. Por quê? Fazer milagre, amado, é uma conotação da autoridade, do poder de Deus. O milagre acontece. Agora, o maior milagre no ser humano é aceitar Cristo como seu e Salvador, é crer que a única forma de eu ser justificado diante de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Isso é um milagre extraordinário. Portanto, Jesus não aceita outra coisa, não aceita outra forma de você ser justificado diante de Deus, porque Ele é o sacrifício eterno. Os filmes que passam aí a respeito da crucificação de Jesus, eu vou fazer aqui um merchan de graça, tá certo? Acho que o mais recente é o do Mel Gibson. Se você assistir, você vai ter um pouco da noção do que Jesus sofreu por mim e por você. Porque foi muito maior do que aquilo, mas o filme é extraordinário, tá certo? Nessa demonstração. Por isso é que Cristo não aceita outra forma de sacrifício, não aceita outra forma de oferta, porque Ele é a oferta. É a oferta que redime o ser humano do pecado e conduz o ser humano à vida eterna, à salvação eterna em Deus. Amém? A morte de Cristo é o sacrifício. Essa é a verdade bíblica com relação à salvação. Amém? Não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelos que manifestam algum tipo de poder. Não se deixe enganar pelos que fazem, às vezes, milagres. Tem gente que faz milagre em nome de Satanás e acontece o milagre. E tem pessoas que fazem milagre aí até pelo poder da religião que se impõe, acaba fazendo milagre, né? Mas, amado, essa é uma reflexão muito breve para mim e para você. No meu coração está uma oração para que aqueles que ouvirem essa palavra e que ainda não tiverem crido em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você possa crer, você possa buscar entendimento na palavra, você possa crer em Jesus, tá certo? Não tem ninguém fora de Cristo que possa levar o ser humano à vida eterna com Deus. Somente Jesus Cristo pelo sacrifício na cruz e a nossa fé aplicada nele. Amém? Leia lá João 5:24, tem uma palavra extraordinária a respeito disso, tá certo? Ele vai dizer que não tem outra condição para que o homem seja salvo, tá certo? Isso aqui é uma reflexão muito breve para mim, para você, para que você tenha essa fé vívida, essa fé consciente, não é alienada, é uma fé consciente. Cristo morreu, é verdade. Cristo ressuscitou, é verdade. Isso tem testemunhas, a Bíblia vai falar, os apóstolos são testemunhas, as mulheres são testemunhas, cerca de 500 pessoas naquele contexto foram testemunhas. Então, ninguém pode negar essa verdade. Portanto, Cristo não aceita outra forma. Estou trazendo essa palavra com o meu coração muito cheio de alegria
por um dia eu ter entendido essa verdade. Eu espero que você entenda, que você creia em Cristo. Como diz a Escritura, ele diz: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é João 14, versículo 6. É o próprio Jesus falando. Portanto, Deus te abençoe. Deus revele a sua graça salvadora a ti, que você possa crer em Cristo. Ele está acima de qualquer religião, porque Cristo não é religioso, Ele é Deus, se sacrificou por mim e por você, que Ele possa te abençoar graciosamente em nome de Jesus. Amém. O Senhor possa revelar-se a ti, Ele possa te abençoar também com o entendimento da salvação. Ele possa te abençoar fisicamente, materialmente, Ele possa te abençoar com bens materiais, com saúde, mas que, sobretudo, Ele possa revelar-se a ti, você possa crer nele, que aí você obtém a vida eterna, torna-se filho de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.